Fala, galera, essa é a aula de números. Por que que... Pô, como assim aula de números? Eu não sou bom de matemática. Precisa aprender um pouquinho de matemática, tá? Básica. Não precisa fazer milagre, ninguém tá falando que você precisa aprender aquelas coisas muito loucas de engenharia, de cálculo, de não sei o quê. Não, relaxa. Mas subtração, soma, divisão, multiplicação e fração, que é basicamente divisão, você precisa ser familiarizado com isso, tá? E começar a acostumar com algumas coisas. Porque dinheiro é matemática básica, não é matemática complexa. Aquele monte de merda que a gente aprende de matemática na escola não serve para nada, só atrapalha, só cria problema e deixa a nossa cabeça surtada. Você precisa de matemática básica, porque dinheiro é matemática básica. Okay? Então fiquem tranquilos, não é nada pesado, mas a gente precisa entender nossos números. Porque os números são mais importantes do que o sim ou que o não do cliente. Quantas vezes você não ouve as pessoas falar, não sei o quê, porque a gente está buscando o nosso sim, porque eu vou atrás do sim, o não importa, o cada não que passar é um não mais próximo do sim. Beleza, maravilha. Tudo isso motivacional é aceitável? Top. Legal. Mas não está falando dos números de fato, certo? Vamos entender um pouco dos números por trás dessas falas. Então, lembra que eu estava falando no funil? Vamos falar que você está contactando 100 pessoas. Da 100, 30 você consegue conversar, 10 tem interesse, 8 agendam reunião, 6 participam da reunião, e de fato você consegue fechar com duas. Fez duas vendas de 100 contatos, certo? Então, quantos sims e quantos não você vai receber em 100 contatos? São 98 nãos e 2 sims, certo? Quando alguém fala, pô, cada não que eu recebo está mais próximo do meu sim. Excelente. Por quê? Porque ele está pensando que a cada 100 contatos que ele faz, tem 2 sims. Ok? O vendedor, o empreendedor, ele não precisa acertar o tempo todo. Diferente de quando você tem um emprego CLT, ou quando você estava na escola, ou faculdade, você fica aprendendo que você tem que, tipo, fazer um milagre, você tem que acertar muito, você tem que acertar muito e errar pouco, né? O empreendedor e vendedor e empresário não é acertar muito e errar pouco. É errar muito, aprender rápido e acertar uma vez. Você precisa dar certo uma vez. Se você acertar o seu caminho de venda, se você acertar o seu processo, se você deixar tudo bonitinho, você vai começar a conseguir automatizar depois. Conforme você automatiza, acabou. Depois você começar a ganhar muito dinheiro, acabou. Automatizou, começou a entrar dinheiro sozinho, acabou. Não tem que ficar acertando 1 milhão de vezes, entende? Você não tem que tipo, fazer tudo certo todo dia, você tem que errar muito. Errou muito, aprenda muito com os erros. Aprendeu com os erros, aplica, organiza seu processo, ajusta seu processo para você conseguir automatizar. Quando você automatizar, vai ter dinheiro entrando todo dia na sua conta. Pô, o que você está me falando é que o nosso processo aqui, eu vou conseguir automatizar a ponto de ter dinheiro entrando na minha conta sozinho, sem eu ter que trabalhar? Vai. Não hoje. Hoje você tem que aprender as coisas, tem que errar muito, você tem que entender o cliente, você tem que entender o caminho de venda do cliente. O que é o caminho de venda? O que é o caminho de sucesso do cliente? O que é o caminho que o cliente percorre? Você tem que entender o seu cliente. Vamos falar que você vai vender qualquer coisa para ele, sei lá, vou vender um treinamento para ele. No momento que você começar a conversar com ele, depois que você falou com 1.000 clientes, depois que você fechou 100 clientes, sei lá, depois você vendeu para 100 pessoas, e conversou com muitas delas, você começa a entender automaticamente. Você pode até conversar com elas e perguntar, mas você começa a entender automaticamente. Como assim entender automaticamente o processo do cliente? Porque você fez muitas vezes. Aí você vai ver, pô, meu cliente normalmente, ele tem essa dor, ele tem essa dificuldade, aí eu acho ele de tal maneira, aí eu consigo mostrar para ele isso, isso e isso, e aí ele tem interesse, ele teve interesse, eu consigo marcar a reunião, ou eu consigo apresentar tal, tal, tal coisa, aí, tirando tais objeções dele, tirando tais dúvidas, resolvendo tal problema, que aí ele no final, ele compra. Quando você entender isso bonitinho, você não precisa mais estar presente no processo. Você consegue colocar um tráfego pago para achar ele, para ir direto na dor dele, um criativo e tal, bonitinho. O criativo é basicamente o vídeo que você faz
olá, tudo bem? Blá, blá, essa semana vamos ter um treinamento ou qualquer coisa assim, certo? Aqueles vídeos que vêm patrocinados para vocês, é tráfego pago, e o criativo é basicamente o vídeo, tá? Tráfego pago é o que traz o patrocinado. Basicamente, criativo é o vídeo, tá? O vídeo, a publicação, o que está escrito, geral, né? E aí, vamos falar que você automatizou já o vídeo criativo, aí a pessoa chega numa página sua, você faz uma landing page, uma página de captura, a pessoa entra na página, tem lá a apresentação bem encurtada, quando você está conversando com a pessoa, ela fica mais complicada, depois está lá mais encurtada, já quebrando as objeções, mostrando ali embaixo dúvidas dos clientes normalmente, vai tirando as dúvidas, e ao final, um botão, vários botões na página, mas ao final tem um botão lá, comprar agora com tal desconto, ou com tais bônus, ou com tal coisa, ou com upsell, pronto. Tem ali as opções dele comprar. Esse processo está 100% automatizado. 100%. O que você gasta de tempo para ele? Nada. Vai colocar dinheiro no tráfego pago, vai sair cliente comprando no final. Só que para você conseguir fazer isso, você precisa entender muito o seu cliente. Você precisa entender muito o que está fazendo. E isso demora. Não é da noite para o dia. Você precisa ter muita experiência com vendas e com o seu cliente para que você entenda o que vai funcionar com ele. Certo? Então, aos poucos você vai entendendo o seu cliente, o caminho do seu cliente, os números do seu cliente. Pô, quantos leads eu tenho que pegar para conseguir fechar uma venda? Se você tiver que pegar 100 leads para fechar uma venda e o seu custo do lead é 10 reais e sua venda te paga 100 reais, não dá, não fecha a conta. Está no prejuízo. Então você precisa entender os números, melhorar os números o máximo possível para que chegue uma hora que você consiga, de fato, aumentar suas vendas, de fato automatizar, de fato ter sucesso. Top? Legal? De números, é isso que você precisa entender. Aonde está cada número? Qual é o gargalo? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que está tendo? Vamos falar que, pô, de 100 pessoas que eu estou contactando, 0 estão me respondendo, 2 estão me respondendo. Tá péssimo. Seu contato já está errado. Eu vejo muito vendedor falando, pô, eu preciso melhorar meu fechamento, eu preciso aprender sobre fechamento. Quando o problema está no contato. O problema está que ele não sabe, ele não faz um funil, então ele não sabe aonde está o problema. Então você precisa ter o seu funil, saber em que etapa cada cliente está parando, para que você consiga, de fato, ter um resultado muito bom. Legal? Valeu, galera. Até a próxima aula.